Transposição, por Andressa Santin, Beatriz Save, Gabriel Girardello, Laís Stein e Matheus Corte. A célula é a unidade fundamental dos seres vivos e em seu núcleo encontramos o DNA, formado por genes que contêm informação necessária para codificar uma molécula de RNA e muitas vezes uma proteína. Nesses genes estão presentes elementos genéticos móveis ou elementos saltadores, que são os responsáveis por parcela da variabilidade gênica e consolidação das espécies. A maior parte dos transposons move-se muito raramente. Em bactérias, acontece uma transposição uma vez a cada 100.000 divisões celulares. Muito antes da divergência entre humanos e macacos, os transposons de DNA foram ativos e foram gradualmente acumulando mutações que os tornaram inativos. Portanto, na linhagem humana, eles têm se apresentado dormentes. É possível que esses mecanismos de transposição sejam um dos grandes responsáveis pelos eventos de especiação dos mamíferos, a partir de um ancestral comum há cerca de 170 milhões de anos atrás. Os transposons são elementos presentes em praticamente todas as células eucariontes e procariontes. Consistem em uma sequência de DNA capaz de se mover de um local para outro, dentro do mesmo cromossomo ou para um cromossomo diferente. Como são pouco seletivos, eles podem se inserir em diversos locais do genoma. Os transposons podem ser do tipo autônomo, ou seja, que possuem uma sequência de nucleotídeos, um gene capaz de ser transcrito em um RNA mensageiro e traduzido em uma proteína que catalisará o seu deslocamento pelo genoma. Já os transposons não autônomos não possuem essa informação, portanto são incapazes de produzir a proteína e precisarão da proteína do transposon autônomo para se deslocar no genoma. Um dos tipos de transposon é o de DNA only, assim chamado pois se apresentam como DNA durante todo o seu movimento. Eles predominam em bactérias e movem-se principalmente por corte ou colagem. Aqui temos uma fita de transposon inserida numa fita de DNA. As sequências em amarelo são nucleotídeos repetidos, que será onde a enzima que catalisará esse movimento, nesse caso chamado de transposase, irá reconhecer e se ligar. No caso de transposos autônomos, a transposase será codificada por eles mesmos. A transposase irá, portanto, se ligar no sítio-alvo do cromossomo doador e criar uma alça clivando. No cromossomo doador, ele será reparado por junções das extremidades, o que pode causar mutação. O transposon, enfim, por ação da transposase, será inserido na fita-alvo. Como? Duas ligações fosfodiéster serão clivadas e a transposase vai inserir o transposon na nova fita. Por ação da DNA polimerase e da DNA ligase, essa fita vai ser completada e ligada, gerando a nova fita com o novo transposon. Os dois outros tipos de transposons fazem uso da transcrição replicativa, são os retrovirais e os não retrovirais. Os retrotransposons retrovirais estão presentes em diversos organismos. Usam mecanismos semelhantes aos retrovírus, pois apresentam uma enzima com função de transcriptase reversa. Para se replicar, a enzima RNA polimerase transcreve o transposon de DNA para RNA mensageiro. Esse RNA recém-produzido codifica uma enzima que se assemelha à transposase, mas com função de transcriptase reversa e integrase. A transcriptase reversa irá traduzir o RNA em DNA. Em seguida, a integrase cliva as extremidades da sequência do transposon, expondo duas extremidades 3 linhas. A integrase irá então formar uma alça e as extremidades 3 linhas do transposon irão se conectar ao cromossomo-alvo, realizando um corte em Z. Serão adicionados novos nucleotídeos no espaço em branco, que serão complementares à sequência representada em preto, concluindo o processo assim de cópia e colagem. É importante notar que nesse processo a fita doadora não sofre exclusão, havendo aumento no número de transposons presentes na célula. O outro tipo de retrotransposon são os não retrovirais. Eles são responsáveis por grande parte do genoma de vertebrados. Embora a maior parte deles seja imóvel, alguns poucos se movem, causando uma pequena proporção de novas mutações.
Durante sua transposição replicativa, o transpóson é transcrito de DNA para RNA mensageiro pela enzima RNA polimerase. Esse RNA irá codificar uma enzima com função de transcriptase reversa e endonuclease. A endonuclease irá reconhecer e se ligar na cauda poli-A do RNA e o levará até o DNA-alvo, onde irá clivá-lo liberando uma região 3' OH. Com a liberação dessa região, será ativado o fator transcriptase reversa da enzima. Ela transcreverá o RNA em DNA, conforme se locomove no sentido 3', 5'. Depois de transcrever o transpóson em DNA, a enzima se dissociará e a nova fita será inserida.